teoria da empresa, também conhecida como teoria da firma. Ela explora como as empresas elas podem utilizar recursos como trabalho, capital e tecnologia na produção de bens ou de serviços. Ou seja, ela procura combinar esses recursos de tal forma que possa ser determinado o preço e a quantidade a ser produzida, maximizando o lucro ou minimizando os seus custos. Vamos colocar os custos de acordo com sua composição. Temos custo fixo, depois custo variável e a soma dele dá o custo total. Começando pelos custos fixos. Quais são eles? Bem, tratam-se de despesas que não variam em relação ao volume de produção, ou seja, independente do que for produzido, aquele custo vai ser fixo, sempre existirá. Alguns exemplos de custo fixo: aluguel ou arrendamento de instalações, o salário de funcionários administrativos, ou seja, que não estão diretamente ligados à produção, despesa com seguros para o local de produção, depreciação dos equipamentos, custo de manutenção de instalações fixas. Custos variáveis são despesas que variam de acordo com a quantidade de bens ou serviços que são produzidos pela empresa. Eles podem aumentar ou diminuir à medida que a empresa ela produz mais ou decresce a sua produção. Alguns exemplos de custo variável: a matéria-prima, que é utilizada como meio para produzir; a mão de obra direta, aquela que está diretamente associada à linha de produção; as embalagens específicas para ser utilizada nos produtos que são fabricados; a energia elétrica, que são gastas exclusivamente para o processo de produção. O custo total, ele é a reunião do custo fixo com o custo variáveis. Os custos fixos são empresas que permanecem constantes independente do que se produz. O custo variável está associado à proporção da quantidade de bens ou de serviços que são produzidos. A expressão matemática para o custo total é custo fixo mais custo variável vezes a quantidade produzida. Aqui a gente tem a representação gráfica. Na horizontal, a quantidade a ser produzida. Na vertical, o custo relacionado à produção. Observe que, se ela não produzir, então, produção igual a zero, ela vai ter um custo fixo de R$10. Então, o custo começa a partir do 10. A soma do custo fixo mais o custo variável vai dar essa reta, que é a reta do custo total. Custo médio, ou seja, ele reflete o valor médio que a empresa utiliza para produzir uma unidade de cada produto. Ela permite uma avaliação mais detalhada da eficiência dos processos relacionados à produção. O custo total médio é o custo total dividido pela quantidade a ser produzida. Um exemplo de aplicação: uma fazenda cultiva 500 melancias e incorre um custo total de R$7.500 para a produção. Qual o custo médio por melancia produzida? A solução: o custo total médio vai ser 7.500 dividido pela quantidade de melancias, 500. Então, o custo total médio é de R$15. Custo marginal
ele representa o acréscimo no custo total quando uma unidade adicional ela é produzida. Ou seja, ele reflete o aumento total que decorre da produção de uma unidade extra de produto. Relação com a tomada de decisão. Se o custo marginal ele for menor do que o preço de venda, isso quer dizer que o custo adicional é menor que o preço de venda. Consequentemente, vale a pena produzir uma unidade adicional, porque isso pode ser lucrativo. Quando o custo marginal for maior que o preço de venda, aí já não é tão vantajoso. Por quê? Porque sinaliza que é preciso reduzir a produção. Então, o custo marginal é um indicador muito importante para a empresa que vai definir os seus preços e a sua produção. A expressão matemática para o custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade a ser produzida. Aqui é a representação gráfica dos custos que vimos até agora. Nós temos o custo marginal, que é o maior, depois o custo total médio, o custo variável médio e aqui no final o custo fixo médio. Observe que o custo fixo ele começa alto, aqui no caso R$50, e ele desce, decresce de uma forma bem veloz. Ou seja, aqui nesse caso indica que o custo fixo ele tem um ganho de escala. Quanto mais se produz, o custo fixo vai ser diluído nessa quantidade. Um exemplo de aplicação. Uma padaria produziu 300 bolos com um custo total de 8.000 e ao aumentar a produção para 400 bolos, o custo total subiu para 12.000. Qual o custo marginal para produzir a 40ª unidade, ou seja, o 40º centésimo bolo? A solução, o custo marginal vai ser a variação do custo total, 12.000 menos 8.000, dividido pela variação da quantidade, 400 menos 300. Ou seja, o custo marginal para produzir o 40º centésimo bolo é de R$40. Nível de produção ótimo. Ou seja, o equilíbrio entre custo e receita. Existe uma equação muito interessante. Custo marginal igual a receita marginal. Ou seja, indica o ponto onde os custos extras de produção eles são equivalentes à receita adicional gerada pela venda de uma unidade adicional. No caso, a empresa ela tem como objetivo conseguir o maior lucro possível. Entretanto, ela precisa manter o equilíbrio entre custo e receita. A expressão matemática é custo marginal igual a receita marginal. Maximização dos lucros. O objetivo da empresa é produzir o máximo possível dentro da possibilidade de gerar lucro e não prejuízo. Então, dessa forma, podemos dizer que o seu objetivo é encontrar o ponto de produção que permite ter a maior diferença entre receita total e custo total. Essas expressões matemáticas ajudam a caminhar para encontrar o ponto de equilíbrio. Lucro é a receita total menos o custo total. E a receita total é o preço vezes a quantidade produzida. Um exemplo de aplicação. Uma indústria fabrica 700 relógios de parede e vende cada um por R$120. Se o custo variável por relógio é de 50,
e os custos fixos mensais somam 15 mil, qual é o lucro total obtido pela empresa? Vamos então ao lucro máximo. Receita igual a preço vezes quantidade. Então, R$120 vezes 700 unidades. 84 mil. Então, esse é o valor bruto recebido pela venda dos relógios. Utilizando a fórmula do custo total, a gente tem o custo fixo, que é 15 mil, mais 50, que é o custo variável por unidade, vezes 700 unidades de relógio. Temos então o custo total de 50 mil. O lucro, portanto, vai ser a receita, 84 mil, menos o lucro, o custo total, 50 mil. A conclusão é que o lucro obtido pela empresa é de 34 mil. Ponto de equilíbrio. Bem, uma característica é que no ponto de equilíbrio a empresa está empatando. Ela nem tem ganho, nem tem perda. Ela consegue cobrir exatamente os custos incorridos dentro da produção. A expressão matemática para o ponto de equilíbrio, a gente pode chamar de Q ou Q ótimo, é o custo fixo dividido pelo preço unitário menos o custo variável unitário. Um exemplo de aplicação. Uma empresa possui custos fixos mensais de 12 mil e gasta R$20 em custos variáveis para cada unidade produzida. Se ela vende seu produto por R$40 cada, quantas unidades ela precisa vender para alcançar o ponto de equilíbrio? Ou seja, para que ela nem tenha prejuízo, nem tenha lucro. Ou a partir de que ponto ela começará a ter lucro. E concluindo o enunciado, representa a receita e a quantidade de equilíbrio graficamente. Vamos à solução? Bem, pela fórmula do ponto de equilíbrio, a gente tem 12 mil, que é o custo fixo, dividido pelo preço menos o custo variável. 40 menos 20 é igual a 600 unidades. Ou seja, ela tem que produzir 600 para ficar no equilíbrio. A receita total nesse ponto de equilíbrio vai ser o preço, 40, vezes as 600 unidades. Vai dar 24 mil. Agora, a conclusão é, ela precisa vender 600 unidades do produto para chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, cobrir os custos fixos e variáveis sem gerar lucro ou também não ter perdas ou prejuízo. Aqui está a representação gráfica. Observe que na linha vertical a gente tem os custos e a receita. Na linha horizontal a gente tem a quantidade a ser vendida. Pelo cálculo, chegamos a um ponto de equilíbrio com 600 unidades e a receita 24 mil. Então aqui está o ponto de equilíbrio, ou seja, nesse ponto a empresa cobre todos os seus custos e a partir desse ponto ela começará a ser lucro. Vamos olhar com mais detalhe esse gráfico. A receita começa do ponto zero. Se ela não produz, não vende, valor inicial zero. Aqui você tem a reta do custo. Então, ela começa do custo fixo, no caso 12 mil. E aí você projeta ela de acordo com o custo fixo mais o custo variável. Nessa área, a empresa tem prejuízo. Por quê? Porque o custo total é maior do que a receita. Após o ponto de equilíbrio, observe que a receita é maior do que o custo. Nesse caso, a empresa passa a ter lucro.
Bem, por que é importante fazer essa análise financeira da empresa ou da firma? Porque oferece mecanismo para se entender os custos totais envolvidos na produção. Também permite analisar a variação dos custos adicionais por unidade produzida, no caso, o custo marginal. Também ajuda a verificar qual é o ponto em que a receita se iguala aos custos, ou seja, o ponto de equilíbrio. Portanto, esse estudo facilita a empresa a estabelecer metas, a encontrar o seu ponto de equilíbrio e, a partir daí, utilizá-lo para conseguir maximizar os seus lucros.